preciso agradecer a participação aí da Daniela, da Kelly, do Vitor e do Eric, que são egressos também do curso de Ciências Contábeis da UEL, mas sempre que são chamados, eles voltam e nos atendem aí prontamente, não só nessa live, né, na jornada, já participaram ofertando oficinas, ajudando com os artigos e até fazendo contato com palestrantes. Então, muito obrigado mesmo por essa atenção. E por que eu fiz questão aí de convidá-los? Principalmente quando o nosso egresso ou qualquer aluno sai da graduação e vai para o mestrado, ele passa a experimentar uma experiência de estudo diferente, mais intensa no sentido de mais horas, mais exigência, mais pesado. Não que a graduação não seja difícil, sim, ela é, mas o mestrado ele tem algumas características que o tornam uma exigência um pouquinho maior. E nesse sentido, como eles estudam bastante, como eles pesquisam bastante, como eles olham muitos congressos, revistas, eu costumo sempre conversar com eles e falo que eles vão para a crista da onda, eles vão para o topo, eles começam a ver tudo o que está acontecendo e ficam super atualizados. E essa é a hora interessante da gente convidar para eles virem participar e compartilhar esses temas com a gente. Então, esses temas, obviamente, o nosso foco aqui é dar uma geral do que tem em cada área, dentro da área contábil, né? Então, contabilidade societária, contabilidade gerencial, educação contábil e a parte de sustentabilidade também dentro da contabilidade, mas esse tema pode ser usado desde o TCC da graduação, até mesmo um artigo de IC, um artigo de especialização, ou até mesmo, dependendo, obviamente, a abordagem, um artigo de mestrado ou doutorado, que também é a experiência que eles vão trazer para a gente. Hoje, preocupem-se em ver temas e ideias de pesquisa. Questão depois de comitê de ética, de parte formal, depois o seu orientador ou orientadora vai te ajudar. Focando hoje, o mais importante é nos temas e nas ideias de pesquisa. Aproveite essa oportunidade para pescar algumas ideias e depois poder pesquisar um pouquinho mais. Nós dividimos aqui a nossa apresentação da seguinte forma. A primeira parte, a Daniela vai falar sobre os temas em contabilidade societária. Nessa esteira, dando sequência aí, a Kelly vai entrar com a parte de relato integrado, né, uma parte mais de sustentabilidade e relacionado com a contabilidade, obviamente. Depois vem o Eric, com as ideias em contabilidade gerencial, controladoria, custo. E aí o Vitor fecha com a parte de educação contábil, que também tem possibilidades, né, de explorar as demais áreas. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode jogar no chat. Então, de repente, quem está apresentando ali comentou algum assunto de interesse, alguma coisa, joga no chat. Então, depois, quem apresentou pode responder, ou às vezes até nós podemos ajudar ali, já vamos procurando interagir e contribuir, ok? E lembrem-se, né, o TCC é o grande finale da graduação, da especialização, e agora é o momento de aproveitar para pegar algumas ideias e poder fazer um trabalho legal, um trabalho que depois você se orgulhe de dizer que foi o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, novamente, em nome do Departamento de Ciências Contábeis, eu reforço os agradecimentos, né, a todos os que vão apresentar aqui. Obrigado mesmo, é muito bom poder contar com a participação de vocês. E quem está assistindo, também, obviamente, muito obrigado por participar dessa live, vocês que dão brilho na nossa noite. Aproveitem, prestem bem atenção, são temas muito interessantes. E hoje eu também vou estar aqui assistindo, acompanhando e também tendo a oportunidade de aprender o que está em alta na nossa área. Primeiro a falar, então, vai ser a Daniela, eu vou passar a palavra para ela. Daniela, pode ativar aí sua câmera, seu microfone. Oi, pessoal. Então, agradeço o convite, professor Daniel. É sempre um prazer estar de volta com vocês. Tive na jornada ano passado e agora aqui, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a contabilidade societária. Eric, isso, obrigada. A gente dividiu em grandes tópicos, assim, né? A gente distribuiu em contabilidade societária, gerencial, a parte de educação e de relato integrado, mas eu acho que posso falar que vocês têm que se sentir confortável e podem se sentir à vontade para relacionar os temas também. Conforme a gente for dando algumas ideias, né? Vocês podem mesclar, pegar um tema que eu vou falar, por exemplo, ou que a Kelly vai trazer depois, e aí vocês, juntando esses temas, pode trazer uma ideia muito legal para o trabalho de conclusão de curso de vocês, né, para a monografia. Bom, então vamos lá.
A contabilidade societária, ela vai trazer algumas diretrizes, né, para as empresas. Então, por meio das normas internacionais. Então, essa contabilidade para os usuários externos, externos à empresa, né? Então, as normas internacionais, o IFRS, né? No Brasil, é representado pelo CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, sempre que acontece, eles sempre vão se atualizando. Então, sempre que acontece alguma modificação de norma, as empresas, elas têm todo um trabalho para analisar isso e trazer isso para dentro delas, né? Nos balanços e nas demonstrações. Então, a gente tem alguns exemplos de demonstrações que podem ser afetadas com essas mudanças nas normas contábeis. Recentemente, a gente teve algumas modificações, por exemplo, no CPC 06, né, que é de arrendamento. As empresas mais impactadas por isso foram as do setor aéreo. Então, seria interessante fazer algum trabalho sobre isso. Eu já pesquisei alguma coisa sobre isso e é bem legal. Também tem a questão do CPC 47, né, de reconhecimento de receita, e também do CPC 48, de instrumentos financeiros. Enfim, inclusive, no mês de março, quando começou essa questão de pandemia, o IFRS, ele emitiu um relatório falando sobre como que o CPC 48 podia estar relacionado com a Covid-19. É bem legal, está disponibilizado na página deles. Se alguém tiver interesse, depois pode me mandar uma mensagem ou aqui no chat ou no meu próprio e-mail. E, enfim, é interessante essas ideias de pesquisa, né, em relação aos CPCs e as modificações de norma, como que essas normas vão impactar os indicadores financeiros e econômicos das empresas. A gente também tem, dentro da contabilidade societária, a questão de governança corporativa, que seriam medidas, né, alguns mecanismos que vão reger a forma que a empresa é conduzida. Ela remete muito à teoria da agência, e ela já é bastante utilizada, ela não é tão recente assim, mas existem várias formas de mensurar essa governança, né, várias métricas. Isso é bem interessante porque pode ser aplicado para as empresas que vocês trabalham, né, principalmente em cooperativas de crédito ou cooperativa rural. É bem interessante ver como a forma da governança corporativa ser introduzida dentro dessas organizações. Também tem o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele traz alguns regulamentos a respeito disso. Bom, em relação à divulgação voluntária, né, que seria esse disclosure, ela pode acontecer tanto na forma de informações financeiras. A gente sabe que as empresas, elas são obrigadas a divulgar as informações financeiras, né, ao balanço, à DFC e várias outras. Isso são as divulgações obrigatórias. Mas existem também algumas divulgações que são consideradas voluntárias, então são divulgações extras, né? Em relação às informações financeiras, a gente tem o guidance. É bem legal quando essas empresas fazem esse tipo de divulgação por conta própria. Normalmente elas sinalizam alguma coisa ao mercado. Então, as empresas vão reagir a esse tipo de informação, né? O mercado reage à divulgação da empresa. Então, é bem interessante de analisar essa reação que o mercado tem a algum tipo de divulgação. E também em relação à sustentabilidade, né? Essas divulgações podem acontecer, então, no relatório de sustentabilidade de algumas empresas, normalmente em algumas tragédias, como a gente viu em Brumadinho, em Mariana, né? Da Vale. Então, é interessante analisar a forma como essas empresas estão fazendo essa divulgação ambiental, né? E a gente também tem o Value Relevance, que já é um assunto um pouco mais recente, né? Um termo em inglês, que fala da importância que o valor contábil tem na demonstração contábil, né? Na demonstração financeira. Então, a gente tem várias demonstrações e a importância de cada valor ali dentro dela. O Value Relevance, normalmente, ele já foi visto, né, junto com a questão do gerenciamento de resultados, que é o gerenciamento de resultados, então,
ele vai tratar da flexibilização que as normas vão trazer para as empresas. Então, cada CPC, cada norma, elas contêm algum tipo de flexibilização em relação à contabilização de algumas contas. Então, isso traz com que determinada empresa pode dar um jeitinho, por assim dizer, e contabilizar para que o valor dela, né, o lucro dela aumente. Então, isso é chamado de gerenciamento de resultado. É bem legal, é um assunto um pouco polêmico também, né, porque entra na parte da contabilidade que dá aquele jeitinho, né, porque a informação pode não ser tão real, tudo isso é feito de acordo com a lei, né? As normas permitem esse tipo de contabilização. Bom, em relação ao mercado financeiro também, é um tema que a gente vê dentro da contabilidade, né? Eu acho que ele tem dado mais destaque agora, principalmente em épocas de crise, né? Então, a gente vai enfrentar uma crise econômica aí pelos próximos anos. Então, é interessante estudar como que as empresas estão reagindo frente a isso, né? Como que está a estrutura de capital dela, as formas de financiamento que elas podem ter, principalmente em relação a essa pandemia, né? Algumas empresas, elas não vão ter receitas, né? Porque não está tendo algum tipo de venda. Então, é interessante ver isso. A questão de investimento também entra numa parte de educação financeira. E também temos o aspecto comportamental dentro da contabilidade, né? Então, esse é um tema que ele ficou mais conhecido a partir de 2011 aqui no Brasil. O autor, a primeira pessoa, né, que falou sobre isso e compilou todos os dados, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele traz que esse aspecto comportamental ele é relevante dentro da contabilidade, né? Porque o principal objetivo da contabilidade é essa tomada de decisão. Então, quem toma a decisão dentro das empresas são seres humanos, né? Que vão ter esse aspecto comportamental. Então, até que ponto as pessoas estão tomando decisões racionais e não emocionais, né? É bem legal estudar essa área. A gente pode ver, por exemplo, os efeitos que tem as promoções ou até a Black Friday, por exemplo, se isso vai estimular o comportamento de compra, né? O comportamento que tem as pessoas por trás disso, né? Dentro da contabilidade. E, por último, é um tema que eu pesquisei na dissertação, sobre conexões políticas. Conexões políticas é uma forma de estratégia empresarial, então, é uma forma da empresa trazer o governo para dentro dela. E isso, obviamente, vai gerar algum tipo de benefício, normalmente benefício financeiro, né? Então, às vezes, ela consegue um empréstimo mais fácil do que outras, né? Então, vai afetar a forma de financiamento delas. E isso pode ser visto no mercado financeiro, nas empresas, né, que a gente tem dentro da B3 e tal. É mais uma área pública, trazendo o governo, né, em relação a isso. Enfim, esses são alguns temas que eu considero mais relevante, assim, dentro da contabilidade societária para usuários externos. Eles podem ser pesquisados nas empresas que vocês trabalham, normalmente em alguma cooperativa também é bem interessante ver isso. E em relação não só a temas, mas também a tipos de empresas que podem ser pesquisados, eu acho que seria interessante trazer a indústria 4.0. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Algumas empresas aí estão se evoluindo, né? Estão se desenvolvendo para isso. Então, a questão de automatização e tal, o caso da Uber é bem interessante. Enfim, são alguns temas. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição, podem mandar e-mail ou aqui por meio do chat também eu posso ir respondendo. Obrigada, pessoal. Agora a Kelly vai falar um pouquinho sobre relato integrado. Oi, pessoal. Enfim, chegou a época do TCC, né? Tão temido TCC. Hoje vocês vão ver que a gente tem um mundão para pesquisar dentro da contabilidade. Alguns temas passam batidos ou passam muito rápido quando a gente está fazendo a graduação, mas a gente tem bastante
coisa para trabalhar dentro da contabilidade. Eric, você pode colocar na tela do slide, por gentileza? Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre sustentabilidade, gente. E é claro que eu preciso fazer aquela piadinha sem graça que todo mundo faz, que sustentabilidade não é abraçar árvore, né? Dentro da contabilidade, a gente tem bastante coisa para trabalhar a sustentabilidade. E eu vou falar para vocês sobre um relatório específico, que é o relato integrado, que, pelo que eu vejo, é o relatório mais recente que a gente tem trabalhando sustentabilidade dentro das corporações, desculpa. Bom, basicamente, o que é o relato integrado, né? Ele vem como uma forma de evolução na comunicação corporativa. Então, ele vem evoluindo um pouquinho para trazer a questão não financeira, a questão da informação que não gira só em torno das demonstrações financeiras padronizadas, né, que a gente tem na contabilidade, mas que a gente tem esses dois leques, o financeiro e o não financeiro, a gente precisa fazer esses dois lados conversarem para a gente ter uma comunicação mais conecta com o nosso stakeholder, seja ele o stakeholder primário, que é aquele investidor, que é o diretor da empresa, o dono da empresa, ou os outros stakeholders, que vai desde os funcionários até a própria sociedade, que vai para nós também, que é a academia, estudando, sociedade onde a empresa está instalada, que também tem interesse em como essa empresa gera valor, a atividade dessa empresa vai influenciar aquela sociedade local também. Então, aqui a gente traz um relatório para abranger um mundo maior do que trabalhar apenas os aspectos financeiros ou apenas os aspectos não financeiros. Na minha época da graduação, a gente não tinha relato integrado, então eu vou falar brevemente, assim, para todo mundo entender o que eu estou falando. Só uma pequena evolução para vocês entenderem o que é o relatório. Desde a década de 60, 70, a gente vem falando de contabilidade ambiental, e aí surgiram relatórios para isso, depois a gente foi para a contabilidade social, e a gente sempre teve esses dois mundos desconectos, a gente não trabalhava eles juntos. E o que acontece? Nos últimos tempos, é lógico que a sociedade, ela avançou, né, a forma de trabalho avançou, a forma das empresas oferecerem valor avançou também, e com isso a contabilidade e a comunicação corporativa também tem avançado. A gente pegar um exemplo, até a década de 90, como que a gente produzia valor? Era com ativos tangíveis, a gente estava numa época industrial, né? Depois, nos anos 2000, o que acontece? A gente começa a ter uma forte pressão da tecnologia, então a gente começa a falar de patentes, a gente começa a falar de marcas, e a gente tem o intangível ganhando uma força ali no balanço da contabilidade. Nesse período, o que acontece? A gente mensurava os ativos por custo, né? Só que como que a gente vai entender a longo a gente pensa assim, vocês querem os melhores profissionais trabalhando aí, vocês recrutam os melhores, mas vocês têm uma provisão trabalhista gigantesca, alguma coisa que está desconecta, né? E a gente começa a entender que o financeiro, ele precisa se conectar com o não financeiro para a gente levar essa informação para o stakeholder da forma mais conectiva, transparente e integrada possível. É claro que para a gente levar essa informação, a gente precisa trabalhar integrado dentro da empresa, né? Então, o relatório integrado, ele é isso, ele é um processo onde ele faz os setores pensarem integrado dentro da instituição, os setores entenderem que lá dentro a gente tem um capital financeiro, a gente tem um capital humano, a gente tem um capital manufaturado, a gente tem diversos aspectos, e aí no final a gente vem e elabora um relatório mostrando como que a empresa está criando o valor, relacionando esses capitais lá dentro e como que ela gera esse valor econômico, financeiro e o valor não financeiro também, são as informações não financeiras. Então, a gente tem o relato integrado a partir de toda essa discussão que está há muitos anos já, e ele surge em 2013, e o relato integrado, ele tem uma forte entrada da contabilidade, porque os órgãos internacionais envolvidos no comitê do relatório integrado são da contabilidade, então a gente tem FASB, tem o IASB, tem as empresas de auditoria, as Big Four, a gente tem diversos órgãos da contabilidade envolvido, e é por isso que ele está chamando tanta atenção nas pesquisas de contabilidade.
Então, basicamente, relato integrado, hoje em dia a gente tem muitas pesquisas dentro das empresas privadas, mas eu estou tentando trazer hoje para vocês uma proposta um pouquinho diferente para o TCC de vocês, trabalhando um pouquinho do aspecto público, trabalhar no BNDES, trabalhar até no nosso órgão de classe. Por quê? O BNDES é algo que me atrai muito para pensar que ele é um banco de desenvolvimento, e quando a gente está falando de relato integrado, que é criar valor a longo prazo, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de desenvolver. E o BNDES, que a gente tem aqui no Brasil, é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, né? E ele sempre está atrelado aos interesses do governo em desenvolvimento. Então, lá na década de 60, o que o governo queria? Infraestrutura. Então, o BNDES foi lá e financiou a linha férrea e tudo mais. Anos passados, o BNDES financiou a construção civil, acho que nas últimas 2 gestões governamentais. Então, o BNDES, ele tem essa força. E aí, eu vendo agora essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, como que o BNDES ele vai ajudar, fortalecer o desenvolvimento da economia nacional para as empresas passarem por essa crise que a gente já começou a ter, né, esse período de pandemia, esse período de fechar empresas, as empresas precisarem de capital. Então, para mim, essa é uma sugestão que vocês podem pesquisar. O relato integrado do BNDES, ele é bem completo, ele trabalha de forma bem clara, bem conecta, e lá tem bastante coisa que acho que dá para explorar, para a gente conseguir entender como que o Brasil está avançando financeiramente, mas amparado no lado social e ambiental, para a gente passar por essa pandemia. E aí, uma outra sugestão que eu tenho, gente, é a gente aproveitar esse momento do Fique em Casa, né, e pesquisar realmente em casa, pesquisar no nosso órgão de classe, que é o CRC. Em 2018, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ele lançou uma normativa que as empresas que prestam conta pelo tribunal, antes eles tinham um relatório de gestão, e agora eles fazem o relato integrado. Então, assim, é muito recente isso, tem um campo muito grande para pesquisa nessa questão, porque de 2018, eles só divulgaram 2 relatórios, que foi de 2018, e agora que estão divulgando de 2019. Eu ainda tenho muita coisa para trabalhar aqui. E aí, o que eu sugiro? A gente começar a entender, explorar esse relato integrado do CRC, do nosso órgão de classe, para a gente entender como que eles estão trabalhando a profissão contábil também, para a gente entender como que eles estão ajudando a sociedade a entender qual que é a percepção do valor da profissão contábil. E tudo isso vocês vão encontrar lá dentro do relato integrado deles, tá? Eles falam como que eles estão como que eles estão divulgando a profissão contábil. Eu até vi alguns sites do CRC, eu não lembro de qual estado, esses dias, eles estavam contratando pessoas de mídias sociais para conseguir divulgar mais profissionalmente a nossa profissão. Então, eu acho que aqui a gente tem um campo para explorar também. E principalmente que agora a gente vai ficar mais digital ainda, né? Até o departamento da UEL já criou o Instagram, criou o Facebook e tudo mais. A gente vai mostrar a profissão do contador mais para a sociedade e como que a gente está criando esse valor agora, né? Bom, uma segunda sugestão ainda dentro do relato integrado que o próprio CRC de cada estado está fazendo, eu não cheguei a ver de todos, eu vi de alguns estados que estavam fazendo desafios e riscos futuros para a profissão. Então, gente, lá tem um campo onde o próprio SRC está falando sobre quais desafios que a gente vai encontrar para a profissão da contabilidade. Acho que a gente conseguir mapear o que cada SRC de cada estado está fazendo e a gente conseguir aumentar um leque para ver a longo prazo o que a gente vai enfrentar sendo como contador no mercado é um aspecto interessante para a academia e é um aspecto interessante para o mercado, vocês trabalharem isso no TCC de vocês também. Outra coisa que eu acho importante trabalhar é para quem que eles estão direcionando essa informação. É uma informação só para prestar contas para o Tribunal de Conta, ou é uma informação que é para nós também, é para nós da sociedade, é para nós que temos iniciativas, são para vocês que são estudantes. Para quem é o stakeholder que eles estão divulgando essas informações financeiras e não financeiras. E até aqui, todas as ideias que eu tive foram para vocês trabalharem o relato integrado com uma coleta de dados, né? Um formulário para coleta de dados. Agora, eu vou dar só mais 2 sugestões, que o relato integrado, vocês vão trabalhar o relato integrado ajudando a construir eles.
que é como que o CRC, que começou a divulgar o relatório integrado apenas há 2 anos, como é que ele está assegurando esse reporte. E aí aqui é uma dificuldade que as empresas privadas têm, porque a gente está trabalhando com informações financeiras e não financeiras. E como que eu asseguro uma informação não financeira? Eu acho que aqui é importante a gente entender como é que o CRC está fazendo também. E uma outra questão é que, como é apenas 2 anos que eles estão divulgando, talvez estejam tendo alguma dificuldade na elaboração, que a academia possa vir ajudar, que um TCC possa vir ajudar, uma iniciação científica pode vir ajudar, aí eu deixo de contribuição também. Esses 2 temas, trabalhar no setor público, ele ainda não está muito explorado dentro de relato integrado aqui no Brasil. A gente tem mais explorando mesmo em empresas privadas, mas eu acho que a gente está abrindo um leque muito legal no BNDES da CRC devido à normativa do TCU de 2018. Então, isso é só 2 anos. Acho que logo as pesquisas vão começar a olhar para esse lado também, mas ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para contribuir aqui nessa questão. Bom, é isso que eu tenho para falar de relato integrado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar também, pode mandar mensagem no chat que eu respondo. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o Eric. Bem, a contabilidade gerencial, ela é uma grande área da contabilidade que permite explorar aspectos relacionados aos usuários internos. A gente sabe que nós temos os gestores ali como um dos principais usuários da informação contábil, e ele precisa de informação tempestiva ali para o seu processo de tomada de decisão. Nós temos outros usuários, diretores, que precisam ali da contabilidade para a gestão, a contabilidade para tomar as suas decisões no seu dia a dia. E nesse sentido, a gente tem a contabilidade gerencial servindo a esse propósito, tendo essa utilidade. E quando a gente fala de contabilidade gerencial, é importante que você tenha uma mente um pouco aberta. Se você já estudou contabilidade de custos, ou então contabilidade gerencial, ou então controladoria, saiba que todas essas disciplinas, elas estão incutidas dentro dessa grande área que é a contabilidade gerencial, a contabilidade voltada para os seus usuários internos. E nesse sentido, existem diversas oportunidades de pesquisa que a gente pode encontrar ali na contabilidade gerencial, e eu quero trazer aqui a você alguns desses pontos. Então, quando a gente olha pesquisas em contabilidade gerencial, é importante considerarmos, além das ferramentas que a gente possa ter, além das aplicações, abordagens que a gente possa ter dentro da contabilidade gerencial, buscar olhar também para as teorias que ajudam a explicar fenômenos, a explicar o que está acontecendo, como que está esse ambiente econômico, por exemplo, que nós estamos vivendo num ambiente de incerteza, por exemplo, e como as empresas vão lidar com esse ambiente de incerteza, de que maneira elas vão aplicar os seus artefatos, suas ferramentas, e será que os gestores estão tendo consciência da aplicação dessas ferramentas ou não? Será que os contadores precisam exercer de uma forma mais efetiva o seu papel em auxiliar os tomadores de decisão com essas ferramentas que a gente tem à disposição? E nesse sentido, em termos de pesquisa científica, a gente tem várias teorias que vão ajudar a explicar. Nós temos, por exemplo, teoria econômica dos custos de transação, que traz mais detalhes para nós sobre como funciona os artefatos, por assim dizer, as ferramentas gerenciais do ponto de vista da transação. Teorias são como lentes. Se a gente pensar que nós temos diversos tipos de lentes, existem lentes para um microscópio, lente para um óculos, lente para uma luneta, por exemplo, são lentes diferentes. Teorias são como lentes diferentes que trazem para nós explicações ou perspectivas diferentes sobre um mesmo objeto, sobre uma mesma temática. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, a teoria econômica dos custos de transação, a visão baseada em recursos, a teoria da agência, a teoria do ator-rede, que vai mostrar como as empresas, por exemplo, estão se comportando, estão se relacionando em termos de rede, como elas estão se interagindo, ou como está acontecendo as mudanças nessas interações. Teoria da contingência, que mostra preocupações quanto às variáveis internas e externas, já que tudo é relativo, tudo depende. Teoria da estruturação, teoria institucional, teoria das restrições, como estão os recursos, como as empresas
podem lidar ali quando elas têm falta de recursos, falta de uma matéria-prima, por exemplo, dentro do processo produtivo, falta de uma mão de obra qualificada para o desenvolvimento da produção. Então, como as empresas podem lidar com essas situações? Então, as teorias ajudam a ter uma gama de explicações em cima das abordagens, dos artefatos, das ferramentas. E quando a gente olha a evolução das pesquisas científicas em contabilidade gerencial, você vai perceber que maior parte das pesquisas científicas se utilizam ali das teorias, da teoria da contingência, das teorias econômicas de uma forma geral, em especial a teoria econômica dos custos de transação, e também de teorias sociais. Já que a teoria econômica, ela explica pontos da contabilidade até certo ponto, as teorias sociais conseguem explicar ainda mais. Se nós temos dois produtos diferentes que têm custos semelhantes, só que o preço de venda desses dois produtos são bem distantes, um é muito alto, o outro é muito baixo, por que dois produtos com a mesma estrutura de custos podem ter preços diferenciados? Teorias sociais vão explicar essa diferença. Então, você pode tentar buscar nas teorias sociais oportunidades para explorar esse lado dentro da contabilidade gerencial. E quando a gente fala em contabilidade gerencial, nós temos também a preocupação quanto à utilização dos métodos de pesquisa. De uma forma geral, as pesquisas em contabilidade gerencial vão trabalhar, as pesquisas empíricas, elas vão trabalhar ali com os dados primários. É necessário, sim, ir à coleta de dados. Isso é um desafio muito grande para pesquisadores, coletar dados em campo, indo nas empresas, por exemplo, aplicando questionários, fazendo um levantamento para capturar percepções sobre o uso de ferramentais, sobre características abstratas, confiança, por exemplo, ou então utilizar estudos de casos, aplicar estudos de casos, isto é, buscando fontes diferentes, pesquisas documentais vão ajudar para um estudo de caso, observações vão ajudar para um estudo de caso, também questionários vão ajudar para um estudo de caso, porque quanto mais fonte a gente tem nesse tipo de pesquisa, melhor é a possibilidade da gente cruzar as informações e aí ter uma validação maior das informações. Então, você pode pensar que o levantamento é como se fosse um mar aberto que você consegue ver ali de uma maneira bastante ampla as empresas, mas sem muita profundidade. Enquanto que, por outro lado, o estudo de caso traz uma profundidade daquelas poucas empresas ou daquela única empresa que está sendo estudada. Então, em termos empíricos, as pesquisas científicas, elas se pautam bastante ali no levantamento e no estudo de caso. Mas não são essas apenas as opções, embora sejam essas os tipos de pesquisas mais utilizados ou mais aplicados dentro da contabilidade gerencial. Você também tem a possibilidade de trabalhar ali uma pesquisação, por exemplo, uma pesquisa intervencionista. É mais difícil, mas é possível de que aconteça essa possibilidade também, tá? Indo mais adiante, você vai poder visualizar aqui diversas ferramentas, diversas abordagens, diversas práticas gerenciais que são aqui na nossa lista como temas, tá? Nós temos, essa lista não é uma lista finita, tá? Nós temos diversos itens, além desses itens aqui listados, e você pode tentar fazer uma pesquisa. Pegue na sua casa, faça o que a Kelly comentou, aproveite que a gente está em casa agora, faça uma pesquisa, tente buscar, por exemplo, no Google Acadêmico, esses temas que a gente tem listado, e se puder, pesquise em inglês também, você vai encontrar uma fonte rica de informações. Aqui, nós temos, entre as ferramentas, os artefatos aqui listados, nós temos, por exemplo, o custeio e gestão baseada em atividades e tempo, o TDABC. O TDABC é uma opção alternativa ao ABC, ao clássico custeio ABC. E, em termos de pesquisas científicas, é uma abordagem que está alavancando em termos de pesquisa científica, já que as evidências têm mostrado que esse tipo de abordagem tem se aplicado muito bem em hospitais, clínicas, escritórios de contabilidade ou em locais onde o tempo é crucial, já que o TDABC trabalha um único indicador, o tempo. Então, a gente consegue melhorar a eficiência em termos de custo, olhando para o tempo através do TDABC. Outras ferramentas que nós temos também, nós temos o Open Book Accounting, ou seja, a abertura de livros. É uma prática japonesa que nós, em termos da literatura, a gente vê que é uma prática originalmente japonesa, mas que, ao longo do tempo,
foi se expandindo em diversos países. E no Brasil ainda está um pouco incipiente essa questão de abrir os livros, abrir a contabilidade, compartilhar informações de uma empresa para outra. Será que o comportamento dos gestores precisam mudar nesse sentido? Será que já tem gestores compartilhando informação, ainda que minimamente? Será que o e-commerce, agora, nessa época que estamos vivendo, está alavancando ainda mais? Porque o e-commerce também vai favorecer para algumas práticas gerenciais, como a GCI, por exemplo, vai favorecer para outras práticas como gestão de custo concomitante. Será possível agora as empresas olharem mais, não apenas para dentro delas, mas também para o parceiro, para o fornecedor, de maneira conjunta, a trabalharem as informações de custo, as informações para a gestão, para melhorar o desempenho organizacional e financeiro ali entre as empresas? Será que isso é possível? Então, nós temos essas possibilidades de pesquisa. Agora, em época de pandemia, nós temos também a questão do posicionamento estratégico que as empresas estão tendo. Empresas que antes tinham um posicionamento diferencial dentro do mercado, estão tendo que mudar de posicionamento para adotarem um posicionamento de custos, de forma a sobreviverem num ambiente de incerteza, como é o ambiente que está sendo causado agora pela pandemia. Nós temos também, entre outras práticas, como a melhoria contínua, também o casing costing, que muitas empresas praticam mesmo sem saber, e é interessante pesquisas nesse sentido, nessa área, pesquisas também voltadas ali ao controle interno. Você pode pesquisar através do framework COSO, controle gerencial. Aliás, vale se dizer que 90% das pesquisas científicas em contabilidade gerencial no mundo se dá com o controle gerencial, ou é voltado ao controle gerencial, ou tem aspectos relacionados a controle, já que a contabilidade gerencial, ela favorece para esse aspecto, para o controle. E por que não, por exemplo, buscar analisar os custos dos concorrentes? Sim, existem já pesquisas de custo do concorrente em hotéis, para entender como está funcionando a estrutura de custo do concorrente, ou então pesquisas sobre custo da qualidade, para buscar entender onde estão as falhas dentro de um processo de produção, ou então, pela aplicação do custo total para o consumidor, pensar nos custos futuros, naqueles custos que o gestor terá quando ele adquirir ali a sua frota de caminhões, já que há gestores que pretendem ter um sistema de logístico próprio, ou empresas de logísticas, propriamente dito, ferramentas desse tipo podem ser aplicadas nesse campo. Então, nesse sentido, nós temos diversos ferramentais, e aqui eu deixo para você a possibilidade de abra a sua internet, abra o Google Acadêmico, faça pesquisa, tente buscar mais sobre esse tema e tente buscar também os autores que vão falar mais sobre esses assuntos para explorar essas possibilidades. Então, a contabilidade gerencial, ela não está restrita aos sistemas de gestão de custo, como custeio variável, custeio por absorção, custeio EBC. Ela é muito mais do que isso. E os gestores precisam delas para um processo de tomada de decisão mais eficaz, mais eficiente. Nós temos também aqui, por exemplo, o Balanced Scorecard, o BSC, que também é uma outra ferramenta, e em termos científicos, o BSC, ele já avançou em termos de gerações. Nós temos 3 gerações do BSC, muitas empresas ainda aplicam a primeira geração do BSC, a clássica com 4 vertentes, ainda que de maneira inconsciente, talvez por não conhecerem outras abordagens, mas as empresas, de uma maneira geral, já têm consciência de que os ferramentais de contabilidade gerencial precisam ser ajustados e adaptados conforme a sua realidade, conforme o seu modelo de gestão, conforme a sua estratégia. E como que isso está se modificando ao longo do tempo? As ferramentas gerenciais podem ser aliadas também juntamente com a tecnologia. Em épocas de pandemia, por exemplo, muitas indústrias já estão pensando em efetivamente adiantar o processo ali de introdução da indústria 4.0, em que há muitos robôs dentro do pátio de produção e a mão de obra qualificada fica de maneira remota controlando aquilo que está acontecendo dentro da fábrica. Então, como que isso está acontecendo, ainda mais nesse momento de incerteza? Quem está podendo investir nesse ambiente que estamos vivendo? Então, nesse sentido, nós temos diversas possibilidades, diversos caminhos
que você pode aqui utilizar e explorar em termos de pesquisa científica. E espero que esses pontos aqui colocados ajudem você na sua pesquisa, ajude você ali quando você estiver buscando matemática, buscando se aprofundar nesses assuntos. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é leia bastante, leia, pesquise bastante referências sobre sistemas, e isso vai te ajudar a, mais tarde, depois, localizar problemas, localizar lacunas de pesquisas que podem ser ali desenvolvidos em termos de pesquisa científica. Eu queria agradecer a você por me acompanhar aqui. Eu vou passar agora a palavra para o Vitor, que vai falar sobre a educação contábil e vai explorar mais sobre como a contabilidade societária e como também a contabilidade gerencial podem ser tratados do ponto de vista da educação contábil. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar fazendo essa apresentação aí. Espero contribuir com TCCs, com a iniciação científica de vocês aí, né? Sou o professor Vitor, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UEL e atualmente eu sou mestre e doutorando na USP, né? E eu vim falar de educação, né? Então, primeiro eu gostaria de falar por que existe essa linha de pesquisa, né, em contabilidade, já que ela não é contabilidade pura, né? Então, se a gente vê no próximo slide, por exemplo, a gente vê que a educação contábil fornece suporte a outras disciplinas de contabilidade, né? Então, como o Eric falou, a educação contábil estuda também o ensino da contabilidade financeira, o ensino da contabilidade gerencial, auditoria, perícia contábil e assim por diante. Inclusive, algumas disciplinas que não são de contabilidade, mas estão na grade curricular. Então, por exemplo, psicologia organizacional, matemática, né, que estão na grade curricular do curso de Ciências Contábeis e que também são alvo de pesquisa dentro dessa linha de educação contábil, né? Então, essa linha se justifica do ponto de vista de suporte, né, para dar suporte, né, no quesito de ensino de outras disciplinas, sendo contábeis ou não. E em época de pandemia, a linha de pesquisa de educação contábil é ainda mais importante, né, justamente porque algumas universidades optaram por transferirem suas aulas presenciais para as aulas remotas, né? Então, a literatura sobre os estudos sobre uso de tecnologia para ensinar contabilidade, eles ganham mais relevância. Então, está aí a pandemia para mostrar por que é importante pesquisar educação contábil, especialmente no momento sobre o uso de tecnologia para ensinar contabilidade. No próximo slide, então, eu gostaria de discutir alguns pontos de pesquisa, né, que vocês podem estar desenvolvendo aí no seu TCC ou desenvolvendo aí nos seus projetos de iniciação científica, né? O primeiro ponto e o mais importante que eu considero é a aprendizagem. Esse é o tópico, assim, primordial que eu vejo na pesquisa em educação contábil. Porque tudo cerca a aprendizagem, tudo se volta à aprendizagem. Como que a gente faz para melhorar a aprendizagem do aluno, né? E a gente começa, então, pela mensuração dessa aprendizagem. Como que a gente mensura essa aprendizagem, né? Então, ela é bastante representada nos estudos por meio do desempenho acadêmico, que é a nota da avaliação que você faz, né? A nota da prova, ou a nota do trabalho em grupo, ou a nota do seminário e assim por diante, né? Então, assim, o desempenho acadêmico é uma forma de representar a aprendizagem dos alunos, né? E os fatores determinantes do desempenho acadêmico e da aprendizagem são importantes também, porque se a gente quer tentar aumentar a aprendizagem, né, quer fazer com que o aluno aprenda mais, o que acontece? A gente precisa saber quais os fatores que vão contribuir para isso e quais fatores não vão contribuir para isso, né? Então, tem-se evidências, por exemplo, que as horas de estudo, quanto mais você estuda, melhor você vai na prova, né? E em oposição, por exemplo, quando você falta às aulas,
as faltas têm uma relação negativa com o desempenho acadêmico. E assim, dentre esses fatores, há outros diversos que merecem ser melhor explorados, né? E que eu deixo aí como tópico de pesquisa para vocês, tanto se for para trabalho de TCC ou de iniciação científica. Na sequência, a gente tem as teorias da educação e métodos de ensino, que também são bastante importantes, né? Como o Eric ressaltou bem, as teorias são as lentes pelas quais a gente analisa e interpreta os dados. Então, às vezes, a gente pode ter os mesmos dados, mas dependendo da lente que a gente vê os dados, a gente tem interpretações diferentes, né? Então, assim, teoria de Vygotsky, de Piaget e assim por diante, né? Teorias do Bourdieu na área de educação podem servir como lente, né, de análise dos dados na educação contábil. E os métodos de ensino também são importantíssimos, né, dada a geração que está entrando agora no nível de graduação, né, e que está indo para o nível de pós-graduação também. Qual método é mais adequado ou compatível com o perfil da turma, né? Então, essa análise é importante a fim de maximizar a aprendizagem, né? Ainda como subtópico, eu elenco os critérios de avaliação da aprendizagem dos alunos, né? Então, quais são os critérios que são levados em conta para avaliar que o aluno aprendeu, né? Como a gente sabe que o aluno aprendeu? Foi de 5 para 8, né? Então, esses critérios, o estabelecimento desses critérios também são motivações de pesquisa na área de contabilidade, né? E uma das coisas que eu faço nas minhas aulas é fazer com que o aluno, ele avalie o seu colega, né? E eu não sei por que sempre tem nota alta ali, sempre tem um 10, né? A média sobe tudo para 9 e pouco, né? Então, é algo estranho que ainda não descobri, mas é para o aluno sentir que é difícil avaliar, né? É difícil estabelecer critérios, estabelecer pontos de avaliação de um trabalho, né? Então, é um tópico de pesquisa interessante também, tá? Em termos de docência, né? Docentes, o que a gente pode pesquisar sobre professores? Bom, eu elenquei aqui as características de um bom professor, né? O que é ser bom professor? Quais características fazem com que ele seja um bom professor? Então, ele tem que ser um professor aberto com os alunos, ele tem que ter flexibilidade de horário, ele tem que ser pontual, ele precisa saber utilizar tecnologia. Então, quais características são importantes para que se considere o professor um bom professor, tá certo? Então, esse é um ponto bastante interessante também, e é um feedback que vocês podem dar para os seus professores. Eu costumo sempre, ao final das disciplinas, utilizar um questionário para coletar dados, né, dos alunos de vocês, sobre como foi a minha aula, se foi legal, se não foi, e tento melhorar a partir das suas sugestões, né? Então, assim, essas características do bom professor, acho que todo professor deve estar recorrendo a isso e deve ser pesquisado por vocês também, né? Passando para o próximo subtópico, a gente tem ali a saúde e bem-estar dos professores também, né? Por quê? Estudos sugerem que a profissão de professor é uma das mais estressantes, né? Então, assim, ele precisa fazer as suas atividades administrativas, corrigir provas, elaborar provas, fazer e corrigir exercícios, participar de projetos de pesquisa, de extensão e etc. Então, são muitas atividades e que podem fazer com que o professor ele acabe se esgotando mentalmente e fisicamente, né? O que a gente considera que é a síndrome de burnout. Então, assim, é importante estudar a saúde e bem-estar do professor, porque se ele está bem, ele vai dar uma aula melhor, né? E aí reflete na aprendizagem dos alunos, lembrando sempre a relação com a aprendizagem, né? Então, professor bacana, tá tudo certo com a saúde mental e física dele, ele tende a dar uma aula melhor e a aula vai ser mais produtiva e, por conseguinte, a aprendizagem dos alunos será elevada, tá
tá certo? E aí, dentre outras doenças, né, entre outras doenças mesmo que podem ocasionar, né, aí a falta de saúde e bem-estar nos professores, estão o estresse, a desmotivação e assim por diante. Então, fica aí como tópico de pesquisa para vocês, tá? Agora, falando sobre os discentes, né, sobre os alunos. Então, eu gosto bastante de pesquisar os alunos, né? Eu até brinco que os alunos são meus ratos de laboratório, né? Mas é sempre no bom sentido, assim. Então, o que eu elenquei aqui para vocês? Eu coloquei comportamento e personalidade dos alunos, né? Principalmente no comportamento no dia a dia e em avaliações. A gente sabe que em avaliações o aluno tende, né, tem uma postura assim, ou tem uma propensão maior a assumir atitudes questionáveis, né, a utilizar de comportamentos trapaceiros para obter uma melhor nota, por exemplo, né? Então, assim, é muito interessante essa parte de comportamento do aluno, né? Especialmente no momento de avaliações, sejam eles uma prova ou um seminário, qualquer tipo de avaliação, o aluno tende a modificar o seu comportamento, né, em comparação do seu dia a dia, porque ele sabe que está sendo avaliado. Então, estudos experimentais aqui são bem bacanas, né? E a mesma coisa para a personalidade. Se ele tem um temperamento forte ou fraco, né? Uma personalidade mais agressiva, menos agressiva, ela é cínica, ou uma pessoa não cínica. Então, assim, é importante, né? Porque tanto o comportamento quanto a personalidade das pessoas, né? Dos alunos podem fazer com que juntem grupinhos na turma, né, e alguns alunos fiquem isolados. Então, assim, é bastante interessante saber e pesquisar como os alunos se comportam. Então, fica a dica aí de comportamento e personalidade dos alunos, né? E, além disso, tem os estilos de aprendizagem e de pensamento, né? E os tipos de motivação dos alunos, né? Extrínseco e intrínseco. Então, os professores precisam saber como os alunos aprendem melhor, né? Qual que é o estilo de aprendizagem em que o aluno aprende melhor, né? Então, um aluno pode aprender melhor com papel, lápis e borracha, né? E o outro pode aprender melhor utilizando seu notebook. Então, assim, há vários tipos de estilos de aprendizagem, né? Várias formas de mensurar os estilos de aprendizagem e de pensamento dos alunos. E a mesma coisa para a motivação. Há várias formas de mensurar a motivação dos alunos, se eles estão motivados ou desmotivados, porque tudo isso acarreta na sua aprendizagem, né? O quanto ele vai aprender ou não. E aí, então, passando para o último tópico, né? Na parte curricular. Essa parte de currículo também é bastante interessante, tem bastante link com o mercado de trabalho, né? Então, a gente estuda nesse tópico a grade curricular, a grade das disciplinas, verifica se a grade está estruturada de uma forma lógica, né? Contabilidade básica, contabilidade intermediária, contabilidade avançada. Então, assim, tudo isso é estudado, né? Será que metodologia da pesquisa tem que estar no primeiro ano, ou no terceiro ano, ou no quarto, dependendo de quando o TCC vai ser requerido de vocês? Então, assim, tudo isso é pensado e estudado nessa linha de educação contábil e mais especificamente nesse tópico de currículo, né? Então, grade das disciplinas, né? Muitas instituições deixam disponíveis aí as suas grades curriculares nos sites. Então, vocês podem acessar e verificar a carga horária, quanto tempo eles dedicam a disciplinas de contabilidade, quantas horas eles dedicam a outras disciplinas, né? Então, é bastante interessante também, né? E aí também entram as atividades complementares e congressos, né? Que é sempre interessante comentar, porque fornece
uma formação complementar à da grade curricular contábil, né? Além das disciplinas, você pode participar de eventos e de outras atividades que vão agregar na sua formação, né? Além disso, a gente também tem o estudo das habilidades técnicas e gerais da contabilidade, e isso linkado com o mercado de trabalho. Será que o que a gente está estudando, ou, aliás, o que a gente está ministrando nas universidades são competências técnicas e gerais que o mercado de trabalho quer? Então, tem esse tópico aí que vocês podem utilizar como motivação para começar o seu TCC, a sua iniciação científica, né? Habilidades técnicas sempre vão ter, né? Sempre vão ter aquelas disciplinas que são mais técnicas, aplicadas, práticas de contabilidade mesmo, e as gerais que são mais administração, noções gerais de economia, né? Psicologia organizacional e outras disciplinas que não são puramente contábeis, mas que são importantes para o contador, né, para a formação do contador. E isso tudo é importante também linkar com o que o mercado de trabalho quer. E, por fim, então, eu sugiro como tópico de pesquisa a infraestrutura e suporte das universidades, né? Então, assim, será que os alunos têm acesso à biblioteca? Será que os alunos têm acesso ao laboratório de informática, né? Então, será que a universidade oferece as condições necessárias para que os alunos aprendam adequadamente e que possam constantemente melhorar a sua aprendizagem? Né? Então, assim, a parte administrativa, né? Será que as secretarias ajudam os alunos, né? Ou são muito burocráticas? Então, toda essa infraestrutura e suporte das universidades também são passíveis de pesquisa, né, e que são importantes, né, principalmente para as universidades entenderem o quão satisfeito ou não os alunos estão com elas, né. Então, é bastante bacana porque isso também pode implicar na desistência do aluno, né, em relação àquela universidade, né. Então, entram até questões de satisfação discente aí. O que eu tinha para falar era isso, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. O meu contato está aí, né? O meu e-mail. Qualquer coisa é só mandar as dúvidas para lá e a gente vai conversando sobre outras potenciais também tópicos de pesquisa que vocês acharem interessante. Muito obrigado, pessoal. Agora eu passo a palavra para o Daniel. Obrigado, Vitor. Obrigado também, Daniela, Kelly, o Eric aí que falaram anteriormente. Bom, o que eu posso dizer agora é uau, que acho que fiquei assim impressionado e acredito que talvez vocês também, uma série de ideias que a gente teve aí, né? Lá no começo a Daniela levantou uma série de coisas que estão acontecendo, né? E no ambiente econômico e que isso tudo está estourando lá na contabilidade. Se você pensar, a Daniela citou aí 3 recentes pronunciamentos, né? Da receita, arrendamento e a parte de instrumento financeiro e até o IFRS, como ele está sugerindo que as empresas abordem neste período. Então veja que são temas que estão quentes, são super atuais e pode ter aí algumas oportunidades de pesquisa. Um ponto importante é que assim, de repente o seu colega de sala falou que vai pesquisar arrendamento. Eu vou pesquisar arrendamento, mas o outro também vai. Mesmo que vocês pesquisem o mesmo tema, mas a abordagem vai ser diferente. Às vezes a forma de enxergar o conteúdo, de abordar aquele conteúdo vai ser diferente. Então, naturalmente, isso não impede de 2 ou 3 pesquisarem receita, pesquisarem instrumento financeiro e assim por diante. Um ponto legal dessa parte societária é os dados públicos. Você pegar essa semana passada, saiu uma série de demonstrativos de trimestrais, que foi janeiro, fevereiro e março. Obviamente, março foi o primeiro mês ali da Covid, então você já começa a pegar aquela, digamos assim, janeiro, fevereiro, meses relativamente normais, comparativos aos anos anteriores, e março já pega uma cauda de Covid ali, de o efeito disso nas demonstrações contábeis. Já começa a ser uma oportunidade de pesquisa. Daniela comentou também, acho que da parte disso, de arrendamento, eu comentei do FRS. Então, assim, vejam que são temas que estão em alta, são atuais, e tem dados públicos. Você pode ir lá, pegar as demonstrações, fazer as análises. E outra coisa, você não precisa ficar restrito ao Brasil.
como a gente usa norma internacional, boa parte das nossas normas são comparáveis com as de outros países. Por exemplo, você pode pegar outros países até de língua portuguesa, o próprio Portugal, fazer uma comparação. Ou você pode pegar o seu domínio de espanhol e expandir aqui para outros países que também, como por exemplo, Argentina, né, Uruguai, alguns países da América do Sul que usem IFRS, né, você precisa conferir no site, ou a própria Espanha e poder expandir essa amostra. Ou seja, a sua base de comparação aumenta muito e aí o seu trabalho ganha relevância. Quando a gente manda um artigo para um congresso, o avaliador que recebe, eu sempre comento isso com os estudantes, é o seguinte: na hora que ele pega o artigo, a primeira coisa que ele fala, esse tema é novo, é legal, é interessante ou não? A relevância do tema é o primeiro ponto de avaliação. Por isso, eu convidei eles para trazer o que tem de mais novo, porque esse é o primeiro filtro para você passar na avaliação. A Kelly citou também BNDES e o relato integrado do CRC, ou seja, também dados públicos e outras. CRC é uma coisa da nossa área, como que está o relato integrado deles? Algo interessante para olhar. E ela deu um toque também, que acho que, salvo engano, posso estar enganado, Kelly, foi em 2018 que começou a ser obrigatório para algumas autarquias públicas. Então, veja, dados públicos de novo e que podem ser utilizados e pesquisados. E a Kelly deixou uma dica importante, né? Já que a gente fica em casa, aproveita e estuda em casa, aproveita esse período para já desenvolver os artigos, as pesquisas e poder mandar ele para os congressos, né? Boa parte dos congressos hoje a gente vai fazer até mesmo de casa. Aqui no Brasil, o Congresso USP já vai ser, pode ser remoto, né? Já está sendo, vai ser totalmente online. O AAA, que é o American Accounting Association, o Congresso dos Estados Unidos, também alguns vão fazer remotamente, vão fazer as apresentações à distância. Eles ainda estão resolvendo se vai ter o evento presencial ou não, lá nos Estados Unidos. Então, assim, já começa a abrir uma janela de oportunidades. O Eric, na sequência, também deixou uma dica importante do artigo em inglês. Isso eu acho legal. O inglês, às vezes, é uma barreira de inicial. Tá em inglês, eu já não vou ler. Tenta, dá um esforço, usa um tradutor. Tem alguns recursos que você pode usar, pelo menos para vencer uma primeira barreira. Aí depois, se precisar de ajuda, conversa com um amigo, com um colega, alguém pode te ajudar. Querendo ou não, a boa parte da literatura em inglês, eles têm alguns, digamos, avanços na área científica um pouco melhor do que alguns setores têm. Então, assim, às vezes pode vir uma literatura mais nova, mais quente de lá, e isso pode ajudar você a fazer um tema que seja interessante. E também dentro da fala do Eric, uma parte legal é a parte de empresa. Você pode fazer uma pesquisa na sua empresa, na empresa da sua família, na propriedade rural que alguém da sua família tem. É uma oportunidade também, pesquisar alguma coisa gerencial dentro da propriedade, seja rural ou então de uma empresa da sua família. Isso abre um leque de possibilidades. E nós temos também as teorias, tanto o Eric comentou sobre isso, acho que o Victor também, que tem diversas teorias que você pode utilizar, aproveitar para tentar mudar a abordagem de algum problema. Então, tem um determinado problema e você pode pegar teorias diferentes para observar esse problema. E isso é muito legal. Gera um novo artigo, uma nova ideia. E, por fim, aí o Victor comentou sobre também o Covid, as aulas remotas, é algo que já está em alta. Eu já recebi questionários essa semana sobre isso, de professores de outras universidades que já estão pesquisando. Também já ouvi relatos que nos Estados Unidos também já estão tendo algumas pesquisas nesse sentido com professores e alunos sobre como está esse período de aulas remotas, quem está tendo, não está tendo, o que está acontecendo. E a parte de educação também vai encontrar aí vários focos de pesquisa, como o Victor colocou, tanto para professor como para estudante. Você tem dois públicos aí que podem participar da sua pesquisa e trazer contribuições extremamente ricas. E dentro dessa linha, nós temos também o ENAD. O ENAD é um negócio legal, por quê? Porque os dados são públicos. Você pode ir lá, pegar a parte de dados do ENAD, que está disponível, faz o download e pode analisar. E aquilo tem N artigos que eu já vi dessa forma, que utilizam aquela base de dados. É uma planilha gigantesca, com vários cursos, eles detalham por linha, cada estudante, obviamente não aparece o nome, mas com as respostas, com os itens, com os questionários que eles responderam, dá uma imensidão de dados que dá para você trabalhar. Tem artigos que já foram tirados disso, dissertações de mestrado e até teses de doutorado, a gente já conseguiu ver utilizando essa base de dados, porque é uma base extremamente rica que o ENAD disponibiliza. Então procura lá os microdados
do ENAD. E dentro da área de educação, a gente já teve várias iniciativas. Ali na UEL mesmo, a gente já teve, por exemplo, um grupo de TCC que desenvolveu um app para estudar contabilidade, um aplicativo. E também foi um TCC. E assim por diante, a gente tem aí várias coisas que podem ser pesquisadas. A Kelly já deixou a nossa deixa também, né, para as redes sociais do departamento, então já curte lá, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, já se inscreve. Essa live provavelmente o Eric já está gravando, já confirmei aqui, e ele deve deixar ali já disponível no YouTube, provavelmente um dos nossos primeiros vídeos ali. Então acompanhe a gente nas redes sociais para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. E agora sim, finalizando, vou agradecer novamente Daniela, Kelly, Eric, Vitor, pela excelente fala de vocês. Fiquei, acho que como todos aqui, admirado, assim, é muito interessante o nível de discussão que vocês estão, o nível de maturidade acadêmica, e isso vem somar muito para todos que assistiram. Quem participou, muito obrigado, a presença de vocês também, né, nos motiva a continuar oferecendo as lives, a contribuir com essa parte do conhecimento, e agradecer o Departamento de Ciências Contábeis da UEL, que também disponibiliza esse espaço para a gente poder oferecer. Tá certo, pessoal? Novamente, nas próximas semanas, talvez a gente volte a ofertar algumas lives, a gente vai sempre estar avisando pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos pela presença nesta noite, um grande abraço e até a próxima.